Tenho 26 anos e ainda moro com meus pais. Não estou satisfeito com meu trabalho e estou em um relacionamento no qual não tenho muita certeza. Dizer que estou estressado é um grande eufemismo. Minha mãe e eu não nos demos bem naquela semana e tudo estava me irritando. Eu precisava fugir por um fim de semana. Encontrei alguns Airbnbs de um quarto nas montanhas e achei um com um preço acessível. Localizado em Troutdale, Virgínia, a algumas horas de distância, parecia um lugar acolhedor, privado e tranquilo, cercado por florestas. Também era outono, então a paisagem estaria linda. Informei aos meus pais que iria passar o fim de semana lá. Minha mãe ficou excessivamente feliz com minha saída por alguns dias. Minha namorada, por outro lado, ficou confusa, achando estranho e suspeito eu ir sozinho para uma cabana aleatória no meio da floresta por um fim de semana. Na sexta-feira, arrumei uma mochila com roupas, itens de higiene e meu laptop e parti. A viagem durou cerca de 2h30, de porta a porta. A região de Troutdale era muito tranquila e cênica, um refúgio perfeito da vida suburbana. Eu precisava de um fim de semana de paz só para mim. Seguia por uma estrada de cascalho quando o GPS indicou que eu havia chegado. Vi uma abertura nas árvores ao lado da estrada. As instruções do anfitrião do Airbnb diziam para cortar caminho por essa abertura até o gramado e subir a colina. Fiz exatamente isso e lá estava a charmosa casinha no topo da colina. No momento em que saí do carro, inspirei o ar fresco do campo e senti-me instantaneamente feliz por ter vindo. O proprietário havia me informado onde encontrar a chave da porta da frente. Entrei e conferi o lugar. Havia uma sala de estar acolhedora, uma pequena cozinha, banheiro e um quarto no sótão, acessível por uma escada, tipo escada de mão. Sobre a cama, uma janela circular permitia a entrada de muita luz, o que era excelente. Saí para caminhar por algumas trilhas que o dono havia mencionado a cerca de 5 minutos de carro. Na volta, notei 2 homens caminhando pela estrada de cascalho. Quando passei por eles, pararam literalmente para me observar. Acenei e sorri, imaginando que fossem moradores amigáveis, mas eles não retribuíram. Foi bastante desconcertante. Parecia que eu estava cometendo um crime só por estar dirigindo ali. Não olhei para trás e virei na entrada da propriedade, subindo a colina de volta para a casa. Comecei a ler um dos livros que trouxe comigo na sala de estar, com a lareira acesa. Estava incrivelmente acolhedor. O sol estava se pondo e após ler um capítulo percebi que estava com fome. Saí para o carro com a intenção de dirigir até o Walmart mais próximo quando vi 2 homens correndo para a floresta, descendo a colina perto da entrada da propriedade. Provavelmente reagiram ao me ver saindo. Me perguntei se eram os mesmos homens que vi mais cedo na estrada. Era extremamente estranho. Decidi levar meu laptop e mochila comigo no carro para garantir. Durante a viagem até a cidade, enviei uma mensagem ao proprietário avisando sobre a situação. Ele respondeu que não havia motivo para se preocupar, dizendo que muitos adolescentes da área costumavam andar por ali. Resolvi não dar muita importância. Dirigi cerca de 20 minutos até o Walmart mais próximo, já que não havia lojas de alimentos na área. Comprei alguns itens essenciais: leite, barras de granola, frutas, jantares congelados, pão e frios. Quando voltei ao Airbnb, já estava completamente escuro. Não havia postes de luz nas estradas de cascalho e sem casas vizinhas, a única iluminação vinha dos faróis do meu carro. Era realmente assustador. Subi a colina até a pequena casa, que era quase impossível de encontrar no escuro. Peguei minha mochila e o saco de compras e fui até a casa no breu usando a lanterna do celular para enxergar. Assim que entrei, tranquei a porta imediatamente. O ambiente lá fora estava aterrorizante. Comi rapidamente e voltei a ler meu livro perto da lareira. Logo depois, as luzes da sala se apagaram de repente, e a única iluminação na casa inteira vinha da lareira. Tentei acender qualquer coisa elétrica, mas a energia havia acabado. Enviei uma mensagem ao proprietário novamente, que respondeu rapidamente orientando-me a verificar o disjuntor principal na caixa de fusíveis do lado de fora, perto do poste de telefone atrás da casa. Não respondi. Não havia a menor chance de eu sair lá fora. Eu já estava paranoico com o que tinha acontecido mais cedo.
porque a energia teria caído do nada. Algo estava errado. Ouvi um rangido no chão vindo do canto mais escuro da sala, perto da porta do banheiro. Olhei e vi uma figura alta e ameaçadora na entrada do banheiro, iluminada apenas pela luz da lareira. Meu pior medo se concretizou. Isso estava realmente acontecendo. Uma voz suave, mas profunda e perturbadora, me disse para ficar calmo e entregar tudo o que eu tinha. Estava tão assustado que mal conseguia falar. Disse que só tinha meu laptop e algumas roupas. Ele me mandou esvaziar minha carteira de todo o dinheiro, o que fiz enquanto ele permanecia na porta. Ainda não conseguia ver seu rosto. Ele ordenou que eu fosse para a cozinha e ficasse lá. Momentos depois, ouvi a porta da casa se fechar. Quando olhei para a sala, meu laptop, mochila e dinheiro haviam sumido. Liguei para o 911 em voz baixa para relatar um assalto. 20 minutos depois, um policial chegou. Descrevi os 2 caras que vi andando na rua mais cedo, supondo que eles estavam trabalhando juntos. Basicamente, tudo o que o policial pôde me dizer foi que estariam atentos a alguém com aquelas descrições. Enviei uma mensagem ao proprietário para contar o que aconteceu, e ele foi simpático no início, ou pelo menos parecia. Disse que eu poderia ir para casa no dia seguinte, mas não quis me reembolsar pela experiência horrível. Uma viagem que pensei que seria um bom detox para um momento estressante da minha vida, só piorou tudo. Felizmente, meu laptop custava apenas cerca de $400, e eu não trouxe roupas caras. Mas ainda assim foi a experiência mais assustadora da minha vida. Há uma pequena parte de mim que acredita que o anfitrião do Airbnb pode ter algo a ver com isso, porque ainda não sei como aquele cara entrou na casa. Alguns anos atrás, após a formatura do ensino médio, meus amigos e eu comemoramos na reserva florestal das Montanhas Brancas. Morávamos a apenas 2 horas de distância, então a viagem não foi muito longa. Todos nos apertamos no carro da minha amiga Alexis. Além de Alexis, estavam comigo meu amigo Rob, sua namorada Stephanie e nossa amiga Kelly. O carro de Alexis era um Hyundai Accent, um veículo bem pequeno. Não levamos muitas coisas. Nosso destino era um Airbnb em Carroll, New Hampshire, no auge do verão. A viagem foi deslumbrante. Quando chegamos à casa, ela era exatamente como nas fotos, exceto por um barracão caindo aos pedaços ao lado da casa, que parecia ter visto dias melhores. Provavelmente eu poderia derrubá-lo sozinho. Alexis brincou dizendo que talvez algum velho maluco morasse lá e por isso o lugar era tão barato. Rimos e começamos a desfazer as malas. Para ser honesto, eu estava realmente interessado em Alexis e acho que ela também gostava de mim, pois sugeriu que compartilhássemos uma cama. Ela justificou dizendo que o terceiro quarto tinha 2 portas que levavam para fora e uma vista perfeita do barracão velho, então não queria dormir lá e não me deixaria dormir também. Acabamos colocando nossas coisas na sala de estar e transformando o sofá-cama em nossa cama. Na primeira noite, não aconteceu muita coisa. Mais tarde, todos nos reunimos na banheira de hidromassagem que ficava na garagem, sala de recreação. Alexis sentou-se ao meu lado e ficamos de frente para a floresta, enquanto Rob e sua namorada estavam do lado oposto. A namorada de Rob não podia entrar completamente na água por causa dos pontos que havia acabado de levar. Stephanie e eu, sempre bons amigos, continuamos contando histórias e brincando sobre os tempos do ensino médio, enquanto bebíamos nosso álcool, possivelmente adquirido de forma ilegal. Kelly, por outro lado, estava se trocando e não estava conosco. Rob deu um chute na minha perna debaixo da água e piscou, notando a proximidade de Alexis, mas não era grande coisa. Tentamos planejar o dia seguinte, falando sobre caminhar até o Monte Washington e a Flume Gorge. Após um bom tempo na hidromassagem, fui para a cama com Alexis e assistimos Rick e Morty até o relógio marcar 2 da manhã. Saímos para observar as estrelas, que eram supostamente incríveis, e um pouco depois Kelly se juntou a nós. O que aconteceu a seguir foi difícil de explicar. Em frente à casa havia um enorme deck onde estávamos sentados. Estava totalmente escuro e não havia carros por perto. Estávamos praticamente no meio do nada.
Ninguém realmente entende o que é o verdadeiro silêncio até se afastar de carros ou aviões. O céu estava iluminado por um brilho roxo-azul cheio de estrelas. Kelly me mandou calar a boca uma vez. A apenas alguns metros da varanda, ela ouviu um som de algo se aproximando. Definitivamente havia algo andando por lá. Ignorei como sendo um guaxinim ou uma raposa, até que os passos pareceram pesados e olhei para Alexis. O medo começou a se instalar quando percebi que seu olhar estava voltado para o velho barracão, de onde os passos começaram. Rapidamente, levei as meninas para dentro da cabana e tranquei todas as portas. Tentei explicar a elas que ainda poderia ser um animal, especialmente se animais tivessem tomado conta daquele velho barracão. Ambas se acalmaram. Kelly voltou para o seu quarto e eu novamente me deitei ao lado de Alexis. Na manhã seguinte, acordei com Rob e sua namorada preparando o café da manhã na cozinha, que ficava do outro lado da sala de onde Alexis e eu estávamos. Tínhamos um grande dia planejado e fizemos muitas caminhadas, a maioria de nós esquecendo o que aconteceu na noite anterior, exceto Alexis. Quando voltamos da caminhada, Alexis sugeriu explorar o velho barracão ao lado da casa, agora que estava claro. Nada de ruim poderia acontecer, certo? Para ser honesto, eu não queria, mas não queria que Alexis pensasse que eu era um medroso. Abrimos a porta de tela investigando o primeiro cômodo. Havia uma velha cadeira de balanço que parecia que poderia quebrar se eu tentasse me sentar nela. A próxima porta tinha um daqueles puxadores de latão, mas estava enferrujado e amassado. Olhei para Alexis antes de pegar na maçaneta, e ela gemeu enquanto abria a porta. Não havia muito no cômodo. O chão era de terra, as janelas estavam sujas e havia algum lixo espalhado. Alexis comentou que cheirava a fumaça de cigarro. Talvez fosse o local designado para fumar no Airbnb. Demos de ombros e nos juntamos aos outros nos fundos. Rob estava acendendo uma fogueira e a conversa típica se desenrolava. Rob brincava com Alexis e comigo. O sol se pôs e eu desliguei a luz do quintal para criar um ambiente mais agradável ao redor da fogueira. Risadas e histórias eram compartilhadas, Rob e eu nos gabando de nossas façanhas e coisas do tipo. Então cresceu um silêncio. O mesmo som de passos da noite anterior foi ouvido atrás de nós, na linha das árvores, só que desta vez era mais rápido e vinha em nossa direção. De repente, um flash de luz verde iluminou todo o quintal por um momento. O que quer que estivesse correndo em nossa direção parou, mas meus pensamentos foram interrompidos pelos gritos de Stephanie enquanto ela corria para a casa. Atrás de nós, um grito agudo e ensurdecedor foi ouvido, tão alto que inicialmente pensamos ser uma sirene. Levantei-me instantaneamente gritando para todos entrarem. Stephanie deve ter visto o que fez aquele grito. No meu impulso, acabei derrubando Kelly, que ainda não tinha percebido a cena inteira. Virei-me para ajudá-la a se levantar, enquanto Rob já estava na metade do caminho para a casa. Corri para ajudar Alexis a recolher nossos itens de comida. A última coisa que queríamos era que, se fosse um urso, ele ficasse mais tempo ali. Corri com Alexis para a porta dos fundos, onde Rob nos esperava com algum tipo de spray de urso. Eu já estava com minha faca de caça na mão. Ordenei que ele entrasse, mas ele gritou para eu entrar porque ele tinha o alcance. Nós dois vimos essa figura negra andando nas bordas do nosso fogo. Não ficamos tempo suficiente para descobrir o que era. Depois de encontrar as meninas na sala de estar, ligamos imediatamente para a polícia. O policial chegou à casa e procurou ao redor com sua lanterna, não encontrando nada. Ele esclareceu que o flash foi devido a um raio que atingiu uma linha de energia ou um transformador nas proximidades. Quanto à coisa que vimos, ele disse que provavelmente era um Fisher Cat ou algo assim. Mas Stephanie afirmou que viu um homem curvado com uma capa ou cobertor sobre ele. Para dizer o mínimo, não ficamos na noite seguinte. A pura paranoia de alguém ou algo nos espreitando na floresta foi motivo suficiente para isso. Desde então, não voltamos às montanhas. Quem sabe o que está rastejando por aqueles bosques? Alugo minha casa na Carolina do Sul pelo Airbnb sempre que não estou usando. É uma residência simples,
com 3 quartos e um banheiro, localizada próxima à praia. 2 dos quartos estão disponíveis para os hóspedes que alugam a casa. O quarto principal eu mantenho trancado, onde deixo minhas roupas e alguns pertences pessoais. Esse quarto é reservado para mim, pois preciso de um lugar para guardar minhas coisas, evitando levá-las de um lado para o outro toda vez que vou para lá. Instalei uma fechadura comum e uma tranca de segurança, tornando impossível a entrada de alguém sem arrombar a porta ou quebrar a janela. Contudo, não deixo nada de muito valor lá, apenas roupas na maior parte. E isso aconteceu no início da primavera passada. Ainda estava frio em Massachusetts, onde moro a maior parte do ano. Eu queria fazer uma viagem para minha casa na Carolina do Sul por uma semana. Em sua maioria, trabalho remotamente. Então, felizmente, posso fazer isso quando quiser. Normalmente, eu chamo minha faxineira habitual para limpar a casa depois que cada hóspede sai. O custo do serviço dela está incluído no preço do aluguel no Airbnb. Mas, como eu iria para lá logo depois que o hóspede atual saísse, eu economizei o dinheiro da faxina e planejei limpar eu mesmo. O último hóspede era um cara chamado Ramon. Pelas nossas mensagens, ele me disse que estava alugando com sua noiva e perguntou sobre bons restaurantes na área. Ele parecia confiável. Eu sempre prefiro alugar para casais ou grupos menores de mulheres, em vez de grupos de jovens, porque geralmente são os que vêm e ficam bêbados, potencialmente danificando o lugar. Comecei minha viagem bem cedo de manhã. Era uma viagem de cerca de 16 horas, parando apenas para uma refeição rápida e usar o banheiro. Quando cheguei à casa, eram cerca de 10 horas da noite. Fui destrancar e abrir a porta da frente antes de voltar ao carro para pegar minhas malas e entrar. Estava exausto de dirigir. Nem me dei ao trabalho de verificar a casa ou ver se havia bagunça. Fui direto para a porta do meu quarto para destrancá-la. Desabei na cama sem escovar os dentes ou qualquer coisa. Para quem nunca fez isso, uma viagem de 16 horas seguidas te mata. Me encolhi debaixo das cobertas e apaguei como um bebê em questão de minutos. Você pensaria que eu teria dormido a noite toda, mas não. Acordei em um quarto escuro. O relógio ao lado da minha cama marcava 23h30. Eu tinha dormido pouco mais de 1 hora. Algo me acordou. Peguei meu telefone para verificar mensagens por hábito, depois acendi o abajur ao lado da cama. Olhei ao redor do quarto, depois me levantei e fui para a sala de estar. Aproveitei esse momento para começar a analisar o lugar. Não notei nada fora do lugar. Nem um travesseiro, nem uma lata de cerveja, nada. Fui aos quartos, ambos estavam vazios, embora as cobertas de uma das camas parecessem ter sido mexidas. Então sim, eles estiveram aqui. Pensei que talvez fossem o casal mais limpo que já se hospedou na minha casa. Eu tenho uma câmera instalada na varanda da frente da casa. Nunca penso em verificá-la, a menos que um hóspede me dê algum problema. Mas eu estava curioso. Abri o aplicativo do sistema de câmeras no meu telefone e fui para o histórico de movimentos. A câmera registrou um homem entrando na casa pelo código da fechadura 3 dias antes. Apenas um homem, sem mulher com ele. Estranho. Verifiquei se havia outros registros de movimento desde então até o momento em que cheguei, o que também foi registrado em vídeo e não havia nada. Verifiquei isso umas 5 vezes. De repente, senti um calafrio. Fui ao aplicativo do Airbnb para mandar uma mensagem a Ramon e perguntar se ele tinha saído sem problemas, mesmo sendo tarde da noite. Fui ao quarto onde presumi que ele tinha dormido. Comecei a verificar debaixo da cama e nos armários. Eu abri as portas do armário como se estivesse arrancando um band-aid, cada vez sendo recebido por um armário vazio. Passei para o segundo quarto de hóspedes. Ambas as camas de solteiro estavam arrumadas e intocadas. Quando abri o último armário, ele estava vazio. Sentei-me em uma das camas por 1 segundo, apenas para encarar a conversa entre Ramon e eu. Foi quando ouvi a porta do quarto principal se fechar silenciosamente, de uma forma que uma pessoa faria, não uma corrente de ar. Fui para a sala de estar e olhei para a porta do quarto principal. Disse com a voz trêmula: "Ramon, você ainda está aqui?" Nenhuma resposta. Eu podia ver a luz acesa no quarto através da fresta embaixo da porta.
Me abaixei para olhar por debaixo da porta e caí para trás quando vi 2 pés parados não muito atrás da porta, talvez a alguns centímetros de distância. Corri para a cozinha para pegar a maior faca de corte, mas ela já não estava lá. Nesse ponto, minha única opção lógica era sair da casa e chamar o 911. E foi o que fiz. Esperei lá fora até a polícia chegar. Quando entramos na casa, lá estava Ramon esperando na sala de estar sem faca na mão. Ele falava com um sotaque português, agindo inocentemente, dizendo que só precisava de um lugar para ficar por mais uma noite, o que era uma completa mentira. Ele negou ter pegado a faca, que agora estava convenientemente de volta ao suporte. Depois de 30 minutos com 2 policiais do lado de fora falando com Ramon e 2 dentro falando comigo, eles o deixaram ir e me disseram para entrar em contato com o Airbnb e tentar resolver com eles. Fiquei chocado. Senti que a polícia não fez seu trabalho. Depois que todos foram embora, mudei o código da fechadura e entrei em contato com o Airbnb sobre o ocorrido. Embora eu não tenha recebido o pagamento pelo dia extra que Ramon ficou na minha casa, eles aparentemente o baniram de usar o aplicativo novamente. Mas isso não parece uma justiça adequada quando ele estava potencialmente esperando para me esfaquear na minha própria casa, no meu próprio quarto. Trabalho em gerenciamento de risco para um grande banco em Manhattan. Conheci muitas pessoas legais através desse trabalho e frequentemente saio para o happy hour com meus colegas. Em 2019, um novo colega chamado Sebastian foi transferido para o nosso escritório. Conheci-o em seu primeiro dia e ele parecia muito sociável e comunicativo, sempre rindo e sorrindo. Naquela sexta-feira, ele saiu para o happy hour conosco e foi realmente o centro das atenções, falando sobre todas as suas experiências, os lugares que visitou e as coisas que fez. Nunca havia um momento tedioso com ele. Eventualmente, Sebastian e eu nos tornamos amigos e saíamos juntos de vez em quando nos fins de semana. Comecei a perceber que, quanto mais o conhecia, mais notava que muitas das coisas que ele dizia podiam ser invenções. Suas histórias sobre todas essas mulheres bonitas com quem ele supostamente saiu e sobre celebridades com quem andava pareciam exageradas. Passei a ouvir tudo o que ele dizia com um pé atrás, mas continuei saindo com ele porque ele era fácil de conviver e meio engraçado. Um dia, Sebastian me convidou para ir com ele e sua irmã para o condomínio deles em St. Pete Beach, Flórida. Sua mãe era muito rica e possuía uma casa em Beverly Hills, Colorado e St. Pete. Ela estaria no condomínio naquele fim de semana específico, então Sebastian disse que seria divertido. Convidei meu irmão mais novo para ir também. Todos pegamos o mesmo voo e conheci a irmã de Sebastian no aeroporto. Ela parecia interessante, um pouco peculiar, difícil de explicar. O condomínio era realmente bonito, tinha 3 quartos, o que era uma novidade para mim. Sebastian e sua irmã ficaram com um quarto cada. Então, meu irmão Tyler e eu dividimos um quarto. Disse a ele que, se encontrássemos alguma garota, ele dormiria no sofá. Como pousamos tarde e já tinha passado o horário de ir à praia, então fomos a alguns bares na praia que eram bem legais, embora com um público mais velho. Sebastian estava ficando muito bêbado muito rápido, sem motivo aparente. Era um ambiente tranquilo e eu não sabia por que ele estava bebendo tanto. Tive que dizer para ele ir mais devagar quando começou a ficar agressivo com as pessoas. Essa foi a primeira vez que o vi assim. Ele também estava abordando todas as garotas que via, flertando de forma bêbada, e 9 em cada 10 garotas pareciam desconfortáveis. Tyler e eu ríamos até que não era mais engraçado e se tornou embaraçoso ser visto com ele. Em um momento, um cara mais forte se aproximou dele por estar falando com sua namorada e tive que puxar Sebastian e pedir desculpas ao cara para acalmar a situação. Enquanto nos afastávamos, Sebastian me empurrou e me chamou de filho da mãe por não ter apoiado ele. Tyler e eu dissemos para ele se acalmar, até sua irmã estava pedindo para ele relaxar. Sebastian saiu furioso, presumivelmente voltando para o condomínio. Sua irmã não disse nada e apenas o seguiu. Foi um começo extremamente bizarro para o fim de semana.
Tyler e eu ficamos e terminamos nossas bebidas. Algumas garotas se aproximaram de nós e perguntaram como conhecíamos Sebastian, fazendo piada sobre isso. Pegamos o número delas e elas disseram que estavam visitando a cidade também e que iriam ao centro mais tarde se quiséssemos nos encontrar. Dissemos que estávamos interessados. Depois disso, mandei uma mensagem para Sebastian perguntando onde eles estavam e ele respondeu imediatamente que voltaram para o condomínio. Tyler e eu voltamos para o condomínio e entramos. Esperávamos que Sebastian estivesse bravo, mas em vez disso, ele pulou do sofá todo animado, com um grande sorriso no rosto, perguntando se íamos sair naquela noite. Ele ainda estava muito bêbado. Disse a ele que deveríamos relaxar ali por um tempo primeiro e então contei sobre os números de telefone que pegamos. Sebastian perguntou quantas garotas, e eu disse 2. O sorriso dele desapareceu. Então Tyler, por algum motivo, disse que as garotas se aproximaram de nós depois que ele saiu, perguntando como o conhecíamos. Acho que ele disse isso como uma piada, meio que querendo brincar com ele, o que foi um erro. Sebastian saiu furioso para o seu quarto e literalmente bateu a porta. Percebi que ele devia ser extremamente bipolar ou algo assim. Estava começando a sentir uma vibração estranha vindo dele e de sua irmã. Sussurrei para a irmã dele se ele era sempre assim e ela respondeu, como o quê? De forma muito defensiva. Deixa pra lá, disse. Isso estava extremamente desconfortável. Eu esperava que talvez Sebastian ficasse sóbrio e o dia seguinte fosse melhor. Tyler e eu ficamos em nosso quarto por um tempo. Sebastian nunca saiu. Fui até a porta dele e bati perguntando se ele queria sair conosco, mas ele não respondeu. Então, eventualmente, pegamos um Uber sem eles para encontrar aquelas 2 garotas em um grande bar-clube. Enquanto eu ficava mais bêbado, Sebastian começou a me mandar várias mensagens, perguntando onde estávamos, como eu poderia deixá-lo lá, dizendo que colocaria nossas coisas na rua e que não voltássemos. Mostrei as mensagens para Tyler e para as garotas, e todos ficaram preocupados, percebendo que algo estava errado com Sebastian e que ele estava mostrando isso agora. Por mais divertido que estivéssemos nos divertindo com as garotas, tivemos que voltar de Uber para o condomínio antes que Sebastian fizesse algo realmente estúpido. Quando voltamos, Sebastian estava apenas sentado no sofá, sozinho, olhando para a parede. Perguntei se ele estava bem. Ele olhou para mim e depois desviou o olhar, dizendo, espero que vocês tenham se divertido. Então ele se levantou, foi para o seu quarto e fechou a porta. Tyler e eu apenas ficamos falando entre nós por uns 30 minutos sobre Sebastian e sobre a vida em geral, quando de repente ouvimos passos no chão de madeira do lado de fora. Paramos de falar. Os passos pararam em frente à porta e ficaram parados. Ambos ouvimos. Falei baixinho com Tyler, dizendo que Sebastian estava bem do lado de fora da porta. Ele respondeu sussurrando que sabia. Ele devia estar com o ouvido encostado na porta ouvindo. Ficamos quietos por uns 5 minutos antes de ouvir os passos se afastarem da porta e irem para a sala. Ouvimos Sebastian falando e rindo sozinho. Eu queria ver com quem ele estava falando, então fui até a porta e a abri. Olhei para a sala, que estava escura, mas vi Sebastian no canto, encostado na parede, com uma mão na cabeça, rindo e falando sozinho. Ouvi ele dizer, Joe é sempre um idiota estúpido, e depois riu novamente. Meu nome é Joe. Fechei a porta devagar e voltei para a cama. Sussurrei para Tyler o que acabei de ver e ele simplesmente respondeu, que merda. Disse que deveríamos ir embora na manhã seguinte e pegar um hotel, e ele concordou. Tentamos dormir, mas a conversa e risada do lado de fora continuaram por mais uns 10 a 15 minutos. Quando finalmente parou, ouvimos os passos novamente indo para fora da porta, parando por 1 minuto, depois indo para o quarto dele e ouvimos a porta dele se fechar. Finalmente nos sentimos confortáveis para dormir. Eu estava exausto e adormeci rapidamente, mas acordei provavelmente apenas 20 minutos depois. Sentei-me sabendo que algo me acordou. Olhei para a porta e na frente dela estava Sebastian, parado lá. Pulei e disse, Ei, o que você está fazendo? Ele então se jogou na cama gritando, tentando aparentemente me estrangular, gritando, Você é um pedaço de merda!
Tyler teve que puxá-lo de cima de mim e jogá-lo no canto do quarto. Sebastian gritou que eu era um lixo por falar mal dele para sua irmã. Tentei acalmá-lo e racionalizar, mas não havia como racionalizar com alguém louco. Arrumamos nossas coisas e chamamos um Uber para um hotel, onde ficamos até domingo e depois voltamos para casa. Vi Sebastian no escritório nas semanas seguintes, mas ele sempre evitava falar comigo ou me olhar, e eventualmente foi transferido para outro escritório, provavelmente por minha causa. Sebastian parecia legal e normal no começo, mas ele era um exemplo de uma pessoa muito doente e danificada por dentro, e aquela noite que passamos no condomínio dele me aterrorizou completamente. Isso aconteceu alguns anos atrás, em 2019. Eu estava na casa de uma amiga, que vou chamar de M para esta história. Eu estava muito animada para essa festa do pijama. Mal podia esperar para falar sobre todo o drama da escola. Algo que você precisa saber é que a casa de M ficava no meio da floresta. Quero dizer, no meio do nada, cercada de árvores por todos os lados. E o vizinho mais próximo estava a cerca de 1 quilômetro de distância. Atrás da casa dela havia um penhasco que descia até o oceano. A noite na casa de M começou muito bem. Nossa amiga Sam também estava lá. Jogamos verdade ou desafio, esconde-esconde e outros jogos adolescentes. Estava ficando tarde, mas decidimos dar uma caminhada pela estrada de cascalho que levava até outras casas. Pedimos permissão à mãe dela, que disse sim, então começamos a caminhar. Depois de mais ou menos 10 a 15 minutos, vimos um homem andando do outro lado da rua, vindo na nossa direção. No início, não pensamos muito nisso, talvez ele estivesse apenas dando uma caminhada noturna também. Mas algo não parecia certo. O homem estava vestindo roupas muito grossas, como se estivesse nevando, e estava bastante quente, cerca de 15 graus. Todos nos olhamos enquanto passávamos por ele, e foi quando sentimos o cheiro. O fedor nojento que vinha daquele homem era absolutamente horrível. Palavras não conseguem descrever o quão repugnante era aquele cheiro. Foi tão ruim que depois de finalmente nos afastarmos alguns metros, minha amiga respirou fundo, como se estivesse prendendo a respiração. Uma das minhas amigas correu para a floresta e quase vomitou. Nesse ponto, sentimos que era melhor voltar. Nossa amiga, que quase vomitou, estava implorando para voltarmos. Todos concordamos que seria a melhor ideia. No caminho de volta, passamos por ele novamente. Desta vez, seguramos a respiração antes de passar por ele, mas quando olhamos para trás, percebemos que ele não estava mais andando na direção oposta, mas sim nos seguindo. Isso foi realmente irritante. Aquele homem fedorento agora estava trazendo seu cheiro repugnante ainda mais perto de nós. Não tivemos escolha a não ser acelerar o passo. Começamos a andar rápido. Ainda tínhamos cerca de 1 quilômetro até chegar à casa de M. À medida que acelerávamos, o homem também acelerava. Todos nos olhamos assustados e irritados. Aumentamos ainda mais o ritmo, quase correndo, mas claro, o homem também acelerou. Nesse ponto, estávamos correndo, e minha amiga Sam olhou para trás, e então ouvimos. Sam soltou um grito aterrorizante enquanto olhava para trás, o que fez M e eu olharmos também. E o que vimos ainda me assusta até hoje. O homem estava correndo em nossa direção, com o que parecia ser uma faca ou algo afiado na mão. M, Sam e eu começamos a gritar enquanto corríamos pela estrada. Nossos gritos fizeram o homem parar de nos perseguir. E ele eventualmente parou, mas não se mexeu, apenas ficou parado nos observando enquanto nos afastávamos. Não ficamos para ver quais eram suas intenções, apenas corremos direto para a casa de M. Quando chegamos, batemos a porta e decidimos não contar aos pais dela, pois já estavam dormindo. Todos fomos para a sala de estar para terminar de montar nossos lugares para dormir. Algumas horas se passaram, eram cerca de 2 da manhã. Estávamos assistindo a algo, não me lembro o que, mas sei que era algum filme de terror. Agora, mencionei a casa dela no penhasco por uma razão. Por causa disso, a casa tem muitas janelas na parte de trás, com vista para o mar. Eu estava sentado em um dos sofás que ficava bem na janela.
Estava completamente escuro lá fora. Tudo o que se podia ouvir eram as ondas e o vento ocasional. De repente ouvi passos do lado de fora, parecendo estar bem ao lado da janela. Avisei minhas amigas e Amy disse que provavelmente era o cervo que sempre aparecia. Há 2 anos, Amy estava alimentando esse cervo que sempre vinha até aquela janela. Fiquei bastante animado, pois isso significava que o cervo chegaria bem perto de minha mão. Decidi olhar pela janela, mas não vi nada. Estava escuro demais. Disse que deveríamos sair para acariciar o cervo, mas Amy e Sam disseram não. Elas me lembraram do que aconteceu mais cedo e eu concordei. Então, voltamos a assistir ao filme. Outra hora se passou e estávamos todos nos sentindo cansados. Desligamos a TV e fomos para debaixo das cobertas. Cerca de 45 minutos depois, Amy e Sam estavam dormindo profundamente, mas eu não conseguia descansar. Algo estava errado. Eu tinha um pressentimento que me dizia para não dormir. Decidi olhar para fora. A lua estava brilhante o suficiente para que eu pudesse ver o oceano. Então passei alguns minutos apenas olhando para fora. Enquanto olhava, meus olhos captaram algo se movendo na floresta à esquerda. Virei minha cabeça naquela direção, mas não vi nada. Eu sabia que tinha visto algo se movendo, então peguei uma lanterna que estava na estante e apontei para a direção de onde vi o movimento. Provavelmente essa foi a pior ideia que eu poderia ter tido, porque quando fiz isso vi aquele homem novamente. Desta vez, ele não estava com roupa de neve, mas sim sem camisa. E eu não estava prestes a descobrir o que mais ele não estava usando. Tentei acordar Amy e Sam para contar o que vi. Sam acordou, mas Amy era uma dorminhoca profunda. Pedi a Sam para olhar lá fora, mas quando olhamos, ele havia sumido. Sam olhou para mim com uma expressão de raiva, como se eu estivesse brincando com ela. Disse a ela que não estava, mas ela não acreditou em mim. Voltou a dormir e eu fiquei lá deitado. Eram cerca de 4h30 da manhã. Ainda estava escuro lá fora. Não dormi nada, mas senti que estava quase pegando no sono quando ouvi uma batida na porta. Quase pulei do sofá quando ouvi. Sabia que não deveria abrir, mas minha curiosidade falou mais alto. Caminhei até a porta e olhei pelo olho mágico, e novamente não vi nada. Minha cabeça tinha que estar brincando comigo. Voltei para o sofá e me cobri com o cobertor. Eventualmente, adormeci, mas acordei por volta das 5 da manhã suando frio. Algo não estava certo novamente. Meu corpo não parava de tremer e então me dei conta daquele fedor familiar, aquele cheiro nojento. Quase vomitei ali mesmo, mas, tão rápido quanto me sentei, ouvi passos vindo em minha direção e gritei. Acendi a lanterna e quando fiz isso, o vi. O homem de antes estava parado no canto da sala. Meu grito acordou Amy e Sam, e elas também gritaram. E quando fizemos isso, o homem saiu correndo da casa. A mãe e o pai de Amy desceram correndo as escadas, e depois de alguns minutos contamos tudo o que aconteceu. A mãe de Amy chamou a polícia, enquanto o pai de Amy caminhava pela estrada com uma espingarda, vendo se conseguia encontrar o homem. Depois que a polícia chegou e ouviu nossas histórias, fui para casa. Meus pais não disseram muito quando cheguei, apenas me abraçaram por horas. Desde aquele momento não fui mais permitido em festas do pijama. Só agora, anos depois, finalmente percebo o quão grave tudo foi. A polícia eventualmente encontrou o homem, e dentro daquele velho barracão que nos desafiávamos a entrar, havia 5 corpos. Aquele cheiro no corpo do homem era o cheiro de carne em decomposição. Se as coisas não tivessem acontecido do jeito que aconteceram, meus amigos e eu teríamos acabado naquele barracão. Quando eu era criança, antes de nos mudarmos para o Texas, morávamos em uma casa com um enorme quintal na Geórgia, o que me fazia sentir o garoto mais popular da turma. Sempre que surgia a ideia de jogar ao ar livre ou praticar esportes, meu quintal era o local ideal, pois tínhamos um espaço de 2 acres. O quintal era cercado por árvores em 3 lados, e também tinha várias árvores espalhadas, um trampolim em um canto, uma banheira de hidromassagem, uma grande garagem independente para 3 carros e uma piscina elevada.
Para uma área de classe média, realmente tínhamos tudo o que se podia querer no quintal. Havia grama suficiente para jogar qualquer esporte: futebol, beisebol, futebol americano, qualquer coisa. Até jogávamos esconde-esconde, que chamávamos de manhunt. Numa sexta-feira, quando estávamos na sexta série, meus amigos e eu decidimos acampar no meu quintal. Estavam comigo o Mike, outro Mike que vou chamar de Michael, e o Jason. Todos tivemos que pedir permissão aos nossos pais, é claro, mas tínhamos cerca de 11 ou 12 anos e era uma sexta-feira. Então nenhum dos nossos pais tinha motivos para dizer não. Além disso, minha família tinha muito equipamento de camping, incluindo 2 barracas que podiam facilmente acomodar 2 de nós em cada uma. Depois que todos conseguimos permissão dos nossos pais, combinamos de chegar à minha casa por volta das 17 horas para que pudéssemos jogar esportes no quintal. Tínhamos 2 mini traves de futebol que usávamos para jogar partidas de 2 contra 2. Jogamos futebol por cerca de meia hora e depois trocamos para beisebol por mais meia hora. Após isso, ficamos sentados por alguns minutos recuperando nossas energias. Meus pais pediram pizza para nós. Então comemos por volta das 18h30 ou 19 horas, se eu tivesse que adivinhar. O sol estava começando a se pôr. Então era hora de montar as barracas antes que escurecesse demais. Eu era muito bom em montar barracas porque era escoteiro e tinha aprendido recentemente. Meus amigos ajudaram um pouco, mas eu fiz a maior parte do trabalho. Quando terminamos, já estava bem escuro. As luzes do quintal estavam acesas, criando um brilho agradável. Já estava escuro o suficiente para jogarmos nosso jogo favorito, Manhunt. Havia inúmeros lugares para se esconder no quintal. Jogávamos em duplas, e eu e Mike nos escondemos primeiro, enquanto Michael e Jason nos caçavam. Mike e eu nos separamos. Nosso objetivo era voltar ao ponto de base, que era a porta dos fundos da casa. Ninguém podia ficar acampado na porta. O trampolim ficava em um canto distante do quintal, antes das árvores. Me escondi debaixo do trampolim. Quando os caçadores começavam a procurar, eles tinham que apitar para avisar os escondidos. Assim que ouvi o apito, fiquei debaixo do trampolim, observando os 2 à distância enquanto procuravam ao redor. Eu esperava o momento certo para me aproximar da porta dos fundos. Meu alvo era a banheira de hidromassagem ao lado da casa. Se eu conseguisse chegar lá, poderia correr direto para a porta dos fundos. Quando Michael e Jason estavam de costas para mim, observando diferentes áreas do quintal, corri em direção à banheira de hidromassagem. Assim que me abaixei atrás dela, ouvi uma das lixeiras ao lado da casa quase tombar, acendendo a luz com um sensor de movimento. A banheira de hidromassagem estava naquele canto da casa, mas não teria acionado aquela luz. Espiei ao redor do canto para o lado do quintal e vi uma pessoa alta, vestida com roupas escuras, andando rapidamente em direção à floresta antes de entrar nela. Não era meu pai. Corri para meus amigos e encerrei o jogo. Depois fui contar ao meu pai sobre isso. Saímos e procuramos ao redor da floresta por alguns minutos e depois verificamos a rua para ver se havia algum carro suspeito. Nada. Ele disse que deveríamos dormir dentro de casa naquela noite, o que obviamente nos deixou chateados. Fomos para dentro e jogamos no meu PlayStation. Descrevi novamente aos meus amigos o que vi. Um cara alto entrando na floresta ao lado da casa depois de quase derrubar uma das nossas lixeiras. Falamos sobre voltar para fora e dormir nas barracas, já que estavam montadas de qualquer maneira. E, além disso, quais eram as chances de que quem quer que fosse ainda estivesse lá fora horas depois? Depois de terminarmos de jogar, voltamos para fora silenciosamente para não acordar meu pai. Não estávamos exatamente escondendo o fato de que estávamos voltando lá fora, mas não queríamos anunciar isso também. Cada um de nós tinha um saco de dormir. Mike e eu compartilhamos uma barraca, enquanto Michael e Jason compartilharam a outra. Depois de um tempo brincando e gritando coisas entre as barracas, começamos a nos acalmar e tentar dormir. Eu ainda não estava dormindo, mas parecia que Mike estava. Comecei a ouvir passos na grama perto da barraca, se aproximando. Então, o zíper da barraca foi aberto. Olhei para cima e vi meu pai olhando para dentro da barraca. Ele disse: "O que vocês estão fazendo aqui fora?" Respondi algo como:
Eles queriam dormir aqui fora. Então voltamos. Então, olhei mais de perto para o rosto que estava espiando dentro da barraca e percebi que não era meu pai, mas um completo estranho que parecia ter a idade dele. Parecia que ele estava prestes a entrar quando gritei alto. Todo mundo acordou e Mike começou a gritar também. O homem agarrou nossos tornozelos e disse para ficarmos quietos, mas desistiu quando percebeu que ia ser exposto. Ele saiu da barraca e desapareceu. Eu disse aos meus amigos para correrem para dentro da casa e enquanto corríamos, meu pai já estava saindo pela porta dos fundos em resposta aos nossos gritos. Disse a ele que não sabia para onde ele tinha ido, mas que o homem de antes estava de volta. Meu pai correu pelo quintal gritando e provocando o invasor para voltar se tivesse coragem. Ouvimos isso de dentro da sala de estar. Minha mãe chamou a polícia, é claro, e tudo o que realmente aconteceu quando o policial apareceu foi que ele anotou meu relato do que aconteceu e, tenho certeza, fez um boletim de ocorrência e depois foi embora. Era bom ter um boletim de ocorrência, pelo menos, para que a polícia estivesse ciente de um invasor andando por aí. Não tenho certeza se aquele homem voltou à nossa propriedade ou se ele teve problemas por algo similar. De qualquer forma, foi bastante traumatizante e poderia ter sido muito pior. Hospitais nunca foram do meu agrado. Não se trata do cheiro de antisséptico, dos corredores intermináveis ou dos sons de aparelhos e dos choros ocasionais, mas de algo mais profundo. Talvez fosse a certeza da mortalidade humana ou a crueldade do destino. No entanto, nada me preparou para a minha estadia no hospital. Eu estava lá para uma cirurgia simples de vesícula e esperava voltar para casa em poucos dias. Ao chegar, a recepcionista me informou que ficaria na ala oeste. Não vi problema, até notar as expressões dos funcionários. Eles trocavam olhares preocupados, como se houvesse algum segredo não revelado aos pacientes. Ao ser levado para o quarto, percebi que o corredor para a ala oeste era diferente. As luzes eram mais fracas, as paredes mostravam sinais de desgaste e havia um silêncio estranho. No meu quarto, janelas altas deixavam entrar pouca luz do dia, e uma leve corrente de ar frio passava, apesar de estarmos no auge do verão. No meu quarto, janelas altas deixavam entrar pouca luz do dia, e uma leve corrente de ar frio passava, apesar de estarmos no auge do verão. Ao lado da minha cama, havia um quadro com uma paisagem tranquila, mas algo nela parecia fora do lugar. A primeira noite foi calma, exceto pelos sussurros ocasionais que vinham do corredor. Na manhã seguinte, uma enfermeira entrou para verificar minha condição. Perguntei sobre os sons noturnos, e ela hesitou antes de responder. Disse apenas que era uma ala antiga com encanamentos velhos. No entanto, naquela noite, os sons não eram apenas murmúrios. Eram soluços, gemidos de dor, palavras sussurradas que eu não conseguia entender. Tentei me convencer de que eram apenas sonhos ou efeitos dos medicamentos, mas no fundo, eu sabia que havia algo mais. No terceiro dia, o paciente ao lado, um senhor idoso chamado Henrique, começou a me contar sobre a história da ala oeste. Era uma parte antiga do hospital, construída no início do século passado. Houve um surto de uma doença desconhecida e muitos pacientes foram colocados em quarentena nessa ala. Muitos não sobreviveram. Ele disse que desde então os funcionários do hospital ouvem sons estranhos à noite. Acreditava-se que os espíritos daqueles que morreram estavam presos buscando liberação. Na noite seguinte, algo ainda mais perturbador aconteceu. Acordei no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. No canto do quarto, uma figura sombria me encarava. Não possuía feições claras, apenas a silhueta de uma mulher vestida com roupas antigas. Ela apontou para o quadro ao lado da minha cama antes de desaparecer. Com muito medo, acendi a luz e observei o quadro. Parecia a mesma paisagem tranquila, mas ao olhar mais de perto, notei a figura da mesma mulher da visão, parada à beira do lago na pintura. Aterrorizado, chamei uma enfermeira. Ela entrou e, ao ver minha expressão e onde meu dedo apontava, empalideceu. Imediatamente retirou o quadro da parede e saiu do quarto sem dizer uma palavra.
Na manhã seguinte, fui informado de que receberia alta. Antes de sair, a enfermeira-chefe veio até mim. Ela explicou que o quadro era uma doação feita há muitos anos por uma família em memória de sua filha, uma das vítimas da doença desconhecida. Ela se desculpou pela minha experiência e disse que o quadro seria removido permanentemente. Enquanto me preparava para sair, o Sr. Henrique me lançou um olhar enigmático e sussurrou: "Eles não estão presos ao quadro, mas à ala. Eles apenas querem ser lembrados." Ao sair do hospital, senti uma mistura de alívio e tristeza. A realidade de que o passado pode se entrelaçar com o presente de maneiras misteriosas era assustadora. Mesmo depois de meses, as memórias daquela estadia me assombravam. Comecei a pesquisar sobre o surto e descobri que muitos dos pacientes daquela época foram enterrados em uma vala comum. Seus nomes foram esquecidos com o tempo. Decidi criar um memorial em homenagem a eles, para que suas almas finalmente encontrassem paz. Anos se passaram e, embora o terror daquela noite nunca tenha desaparecido completamente, sinto uma certa paz sabendo que, de alguma forma, ajudei a honrar a memória daqueles que foram esquecidos. Durante minha carreira, atuei como enfermeira em diversos hospitais e instituições antes de chegar ao meu atual local de trabalho. Antes disso, trabalhei em um hospital geriátrico a 30 minutos de casa. Já tinha experiência em lidar com pacientes idosos, então isso não era novidade para mim. Estava nesse hospital há apenas algumas semanas e logo você entenderá por que minha penúltima noite lá foi tão marcante. Naquela noite, eu estava de plantão na madrugada e extremamente exausta com um acúmulo de sono negativo. Fui designada para cuidar da ala de Alzheimer. Os pacientes dessa ala gostavam muito de mim. Uma jovem de 20 e poucos anos em meio a vários outros residentes que ficavam imersos em suas próprias mentes. Tenho certeza de que me viam como um sopro de ar fresco. Alguém que podia conectá-los ao presente e à rotina. Quando se está sozinho, é fácil viajar mentalmente para outros lugares, mas com alguém ao seu lado, você permanece ancorado naquele momento no tempo. Naquela noite, eu estava encarregada de vários pacientes, mas um deles se mostrava mais inquieto que os demais. Seu nome era Laura e aquela era minha primeira vez cuidando dela. Sempre que eu entrava em seu quarto, ela mencionava as vozes que ouvia e o homem de preto que via no canto do cômodo. A outra senhora que dividia o quarto com Laura tinha pedido para que a cortina fosse fechada antes do meu turno começar, para que Laura não a perturbasse. Ela era uma senhora doce, sempre sorrindo quando eu estava por perto, mas não falava muito e era bastante esquecida. Como comecei meu plantão por volta das 21 horas, a maioria dos pacientes já estava dormindo, exceto Laura. Sempre que ela me chamava, estava assustada com as vozes e o homem de preto que afirmava ver. Não vou negar, aquilo me deixava um pouco arrepiada. Eu acreditava que em sua mente ela realmente estava vendo e ouvindo essas coisas e sentia empatia por ela, pois devia ser realmente assustador. Mesmo assim, eu fazia o possível para acalmá-la e ajudá-la a dormir. Evitava ligar a TV para não incomodar a outra paciente no quarto. Em vez disso, segurava as mãos de Laura e dizia a ela que tudo estava bem, que ela devia respirar fundo e relaxar. Relembrava-a de que não estava sozinha e que eu estava sempre a apenas uma chamada de distância. Isso parecia funcionar, e Laura relaxava por um tempo. Na próxima vez que entrei no quarto, ela já estava dormindo. Quando a maioria dos pacientes está dormindo, a noite parece se arrastar quase como se o tempo estivesse retrocedendo. 1 ou 2 horas depois, eu estava na sala de roupas reabastecendo meu carrinho, quando ouvi um som vindo do quarto. O ambiente era relativamente pequeno e completamente silencioso, com a porta fechada, então foi estranho ouvir qualquer barulho. Virei-me, mas não vi nada e continuei a reabastecer o carrinho. Foi então que senti algo que só posso descrever como uma mão em meu ombro. Olhei para o meu ombro, pulei e gritei, mas não havia nada ali, ninguém no quarto. No entanto, tive certeza de que algo grande havia agarrado o meu ombro. Saí do quarto e olhei para o corredor por um momento, mas não havia outras enfermeiras à vista.
Tudo estava completamente silencioso. Não havia mais nada a fazer além de voltar ao trabalho. Continuei a reabastecer o carrinho até que estivesse cheio. Então, virei-me para encarar a porta e caí no chão, gritando com o coração na garganta. Havia um homem vestido de preto parado do lado de fora da porta, olhando através do vidro e sorrindo. Meus gritos foram altos o suficiente para acordar toda a ala. O homem desapareceu de vista, passando pela janela de vidro da porta. Segundos depois, a porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras entrou para me ajudar a levantar, pois eu estava histérica. Perguntei a ela se tinha visto o homem vestido de preto e sua resposta foi: "Que homem? Não há mais ninguém aqui." Verificamos todos os quartos da ala e não havia ninguém vestido de preto lá. Meus gritos acordaram Laura, que estava em um sono leve. Quando entrei em seu quarto, ela começou a falar novamente sobre as vozes, desta vez mencionando os gritos que não sabia serem meus. Perguntei a ela como era o homem de preto, se ele estava sorrindo. Ela me olhou e vi suas sobrancelhas se franzirem enquanto sua expressão se tornava a mais focada que eu já tinha visto naquela noite. Ela perguntou: "Como você sabia?" Mesmo com o coração ainda acelerado, senti um calafrio ao ouvir isso. Laura começou a gritar desta vez mais alto. As outras enfermeiras entraram e tentaram acalmá-la. Naquela noite, fui transferida para outra ala com um colega e acabei indo para casa mais cedo completamente assustada. No dia seguinte, enviei uma mensagem para a chefe de enfermagem, informando que meu próximo turno seria o último, que a experiência tinha me traumatizado e que eu realmente não queria voltar àquele prédio. Recebi uma resposta tão amigável quanto eu poderia esperar. Nunca fui diagnosticada com nenhum transtorno, nem nunca tive alucinações de qualquer tipo. Conheço os efeitos da privação de sono, mas isso foi algo fora do comum. Não sei se minha mente começou a pregar peças em mim por causa do que Laura me contava durante a noite, mas a sensação da mão no meu ombro e a imagem do homem sorrindo por trás da porta de vidro, coincidindo com a descrição que a paciente dava várias vezes, foi uma daquelas experiências sobrenaturais inexplicáveis. Pelo menos espero que tenha sido uma única vez na vida. Minha esposa e eu estávamos embarcando em uma nova fase de nossa vida em Campo Largo, no Paraná. Ambos havíamos acabado de concluir nossos mestrados. Eu consegui uma posição como professor e minha esposa foi contratada por um hospital local. Após acumularmos milhares de reais em dívidas estudantis, todo o esforço parecia finalmente ter valido a pena. Mas essa questão das dívidas é uma história de terror para outra ocasião. Nos últimos meses do verão, iniciamos nossa mudança do Rio Grande do Sul para o Paraná. Já havíamos enviado a maior parte dos nossos pertences para a nova casa, exceto uma última carga que decidimos levar pessoalmente. Alugamos um daqueles caminhões de mudança e optamos por viajar durante a noite. Como não sou o motorista mais seguro em um caminhão, pensamos que fazer a viagem na madrugada seria ideal, pois o tráfego estaria mais tranquilo. Esse plano se mostrou acertado na maior parte do tempo, já que o trânsito estava leve e as primeiras horas da viagem foram tranquilas. Com cerca de 2 horas restantes de viagem, passei por cima de algo na estrada, fazendo o pneu estourar. Consegui encostar o caminhão em segurança, pois quase não havia tráfego naquele trecho. O pneu esvaziou instantaneamente e o objeto que atingi não era apenas um prego ou algo pequeno. Parecia ter destruído o pneu completamente. Mantivemos a calma enquanto discutíamos o que fazer. Ficamos em dúvida sobre ligar primeiro para a empresa de aluguel do caminhão, para o seguro ou para outra pessoa. Consultamos o folheto que o funcionário da locadora nos entregou e encontramos um número de emergência para situações no trânsito. Considerando aquilo uma emergência, ligamos para o número. Depois de alguns problemas de sinal com o celular, conseguimos falar com alguém que viria nos ajudar a trocar o pneu. No entanto, levaria um tempo até que chegassem. Foi um grande incômodo, mas resolvemos esperar assistindo a vídeos no YouTube em nossos telefones. Em retrospectiva, qualquer tipo de acidente deveria ter sido comunicado às autoridades.
Este foi um erro nosso que quase resultou em uma tragédia. Poucos minutos após desligar o telefone com a empresa de aluguel, minha esposa me cutucou e disse: "Ei, tem alguém atrás do caminhão!" Olhei pelo espelho e, com as luzes vermelhas do caminhão refletindo em seu moletom preto, vi uma pessoa. Mantive o olho nele, certificando-me de que não se moveria. Novamente, não sei por que não liguei imediatamente para a polícia, mas, sendo compreensivo e empático, minha mente não pensou na polícia de imediato. Enquanto eu observava pelo espelho, minha esposa me cutucou novamente, agora com nervosismo na voz, e disse: "Meu Deus, olha." Levantei os olhos do espelho e vi outra pessoa à frente do caminhão. Olhei ao redor e não havia outros carros. Essas pessoas deviam ter saído das árvores ao lado da estrada deserta em que estávamos. Em questão de segundos, mais 2 pessoas surgiram de trás do caminhão. Era uma jovem mulher e um homem, provavelmente na casa dos 20 anos. A mulher fez um gesto para que eu abaixasse a janela. Eu abri um pouco para poder ouvi-la, e com uma voz suave e amigável, ela disse: "Olá, notei que vocês estão com um problema. Não é o tipo bom de problema, mas enfim, vocês gostariam que trocássemos o pneu? Todos nós somos bastante habilidosos com carros, não somos, pessoal?" Olhei para minha esposa e percebi que ela tinha enviado uma mensagem de texto para o 190, algo que eu nem sabia que era possível fazer. Olhei de volta para a moça do lado de fora e disse: "Obrigado, senhora. Isso é muito gentil de sua parte, mas a empresa de aluguel vai chegar em breve e eles vão consertar para nós." A mulher, mantendo o olhar hipnótico e o sorriso exagerado, olhou ao redor e pensou por um segundo. Ainda sorrindo, respondeu: "Desculpe, senhor, está frio aqui fora. Você acha que talvez poderíamos entrar na parte de trás do caminhão até você consertar?" Um cara apareceu e eu fiquei completamente confuso. Em uma situação normal, eu seria a pessoa que ofereceria carona, comida ou qualquer ajuda a esses jovens. Sempre acreditei que, apesar das pessoas horríveis no mundo, a maioria é inerentemente boa. Mas essa situação parecia diferente. A mulher estava sorrindo, mas o homem atrás dela era grande e robusto, com uma expressão impassível. Ele não sorriu nem piscou. Eu ainda podia sentir a presença da pessoa na frente do caminhão e a outra atrás dele, agora fora de vista. Tentei manter essas informações em mente, embora sair e correr não fosse uma opção. Dentro da parte de trás do caminhão, não havia apenas móveis, mas também todas as nossas antiguidades, objetos de valor, relíquias de família e nossas informações pessoais. Não era algo que eu quisesse abandonar. Naquele momento, eu só podia esperar que eles fossem embora, que as mensagens para o 190 funcionassem mais rápido ou que a empresa de aluguel do caminhão chegasse logo. Mas nada disso parecia estar acontecendo. Respondi à pergunta dela com tristeza na voz: "Desculpe, senhora, nós vamos apenas esperar aqui. Há uma parada de descanso a algumas milhas naquela direção. Vocês podem ir até lá para pegar algo para comer e se aquecer." O empático em mim pensou em neutralizá-los com gentileza. Sugeri isso e deixei uma nota de 50 cair pela fresta da janela. O dinheiro caiu no chão e nenhum dos dois sequer se mexeu. Foi nesse momento que soube que estávamos em apuros. A pessoa que estava na frente do caminhão começou a se mover para o lado onde os outros 2 estavam parados. Aquele que estava atrás e que havia desaparecido agora estava do lado do passageiro, bem junto à porta. Olhei para a jovem mulher que ainda sorria e ela disse: "Pessoal, vamos pegar a chave." O grandalhão se colocou na frente dela e começou a tentar abrir a minha porta com força. Ao mesmo tempo, o outro homem tentava abrir a porta do lado da minha esposa. Foi um momento de pânico total. Tentei ligar para o 190 novamente enquanto falava com a atendente. As luzes do carro da polícia que minha esposa havia acionado começaram a aparecer ao longe. O policial chegou, saiu do carro e gritou algo para o grupo de pessoas ao redor do caminhão. A mulher se virou para encará-lo, mas não se afastou do caminhão e gritou de volta: "Ei, policial, roubaram nosso caminhão, por favor, nos ajude." Pelo espelho vi o policial falar no rádio e momentos depois ele ordenou que todos se afastassem do veículo e se deitassem no chão. Os 3 homens obedeceram, mas não se deitaram.
A mulher me olhou, depois olhou de volta para o policial e disse: "Vocês são muito frescos. Tchau, tchau." Em um instante, todos os 4 possíveis assaltantes fugiram para o meio das árvores. O policial gritou e tentou persegui-los, mas só chegou até a linha das árvores e então chamou reforços pelo rádio. Em questão de minutos, vários outros policiais surgiram ao longe. Foi o primeiro alívio que senti desde que esse pesadelo começou. Quando os policiais chegaram, contei a eles tudo o que descrevi aqui. Tudo isso aconteceu em poucos minutos. O caminhão de reparo chegou logo depois, consertou o pneu e pudemos seguir viagem. O mais triste foi descobrir que tudo era uma armadilha. A polícia me informou que encontraram uma tira fina coberta de dezenas de pregos, algo que eu não vi e que acabei atropelando. Essa tira de pregos foi intencionalmente colocada para roubar ou prejudicar qualquer vítima que passasse por aquela estrada deserta à noite. Não continuei com isso legalmente, embora talvez devesse. Algumas pessoas simplesmente têm azar e cometem erros terríveis. Espero apenas que esses jovens encontrem seu caminho na vida e não machuquem mais ninguém. Tenho 33 anos e vivo sozinho em uma casa rural. Meus vizinhos mais próximos estão a cerca de meio quilômetro e converso com eles ocasionalmente, mas passo a maior parte do tempo sozinho, indo à cidade apenas quando necessário. Estando semi-aposentado, fico a maior parte do tempo em casa, trabalhando apenas alguns meses do ano como contratado. Era final de outono e eu estava guardando o equipamento do quintal no galpão, preparando-me para o frio. Enquanto fazia isso, notei algo incomum. Um homem caminhando pela estrada que leva à minha propriedade. Ele não carregava nada, nem mochila, nem equipamento de camping. Essa estrada é deserta, exceto por algumas casas como a minha, e a cidade está a cerca de 4 horas de caminhada. Observei o homem até ele desaparecer na distância. Não vi nenhum carro estacionado na estrada. Achei estranho, mas logo deixei de lado e continuei com meu trabalho. Depois que anoiteceu, preparei o jantar e relaxei em casa. De repente, um estrondo vindo de fora me assustou. Parecia vir do galpão, como se a porta de madeira tivesse sido aberta com força. Olhei pela janela e vi a porta do galpão aberta, algo que nunca havia acontecido antes. Apesar de inseguro, sabia que precisava verificar e fechar a porta. Peguei meu rifle, confiante de que não havia perigo. Ao me aproximar do galpão, tudo estava silencioso. A única luz vinha da lua cheia, lançando sombras das árvores ao redor. Não havia sinais de pessoas ou animais dentro do galpão. Nada parecia fora do lugar. As ferramentas estavam onde eu as deixei e o cheiro de madeira e óleo era familiar. Fechei a porta com cuidado, ouvindo o leve rangido das dobradiças, e voltei para casa. Quando cheguei à porta da frente, uma sensação estranha de inquietação começou a crescer em mim. Algo que não sentia desde meus dias no serviço militar. Ao entrar, vi pegadas sujas de sapato no corredor de madeira, levando diretamente ao quarto de hóspedes. Meu coração disparou, martelando no peito como um tambor. Com o rifle firmemente nas mãos suadas, aproximei-me do quarto. Encostei minha cabeça na porta e ouvi alguém respirando do outro lado. O som era baixo e ritmado, quase imperceptível, mas estava lá. Antes que pudesse agir, a maçaneta girou e a porta se abriu bruscamente. Saltei para trás, quase tropeçando, e apontei o rifle para um homem que segurava uma pá enorme. A expressão no rosto, uma mistura de fúria e desespero. Acho que a visão da arma o fez parar. Ele ficou na porta segurando a pá como uma arma improvisada, seus olhos faiscando de raiva e talvez medo. Gritei para ele recuar, tentando parecer intimidador, embora estivesse apavorado. O homem manteve a distância, mas continuou com a expressão ameaçadora. Em um impasse, sem saber o que fazer, ele de repente lançou a pá em minha direção e correu de volta para o quarto, saindo pela janela com um estrondo de vidro quebrado. Corri atrás e o vi desaparecer pelo campo na escuridão da noite, seu vulto sumindo entre as árvores. Até hoje, esse homem nunca foi identificado e suas intenções permanecem um mistério. Se eu não estivesse armado ou se ele tivesse me surpreendido,
provavelmente não estaria aqui para contar a história.